Olá, esse é o segundo episódio do Conexão Livre Estância. Meu nome é Heloísa Frouchak e hoje a gente recebe Hernani Lopes Buchmann, que é escritor, comunicador e observador atento da vida curitibana. Autor de obras como Cidades e Chuteiras, Quando o Futebol Andava de Trem, O Bogart Curitibano e entre outras. Hernani construiu sua trajetória marcada pelo olhar sensível para a cidade, seus personagens e suas histórias e transformações. Além de sua trajetória como escritor e comunicador, Hernani ocupa a cadeira número 2 da Academia Paranaense de Letras e preside a instituição na gestão 2026 e 2027. O que amplia a nossa conversa hoje sobre a literatura, a memória cultural e também os desafios de preservar a história curitibana, não é mesmo? Então, Hernani, a proposta dessa entrevista é falar um pouco sobre Curitiba para além dos pontos turísticos. É para falar também sobre a história dela, para falar sobre os causos, os lugares, os personagens curitibanos. E isso tem tudo a ver contigo, né? Porque os livros que você já escreveu sobre personagens de Curitiba, como o Bogart, né? Acredito que a gente pode começar desse ponto. Quando o senhor pensa na Curitiba de outras épocas, qual lembrança vem primeiro à sua memória? Olha, o caminho que eu fazia entre a Rua Ângelo Sampaio e a Praça Santos Andrade, paralelo ao Colégio Santa Maria, que funcionava ali. Então eu me lembro muito disso há mais de 60 anos, que era um caminho que eu nem sempre fazia a pé. Às vezes meu pai tinha condições de me levar de carro, mas quando eu estava viajando, eu era obrigado a ir de ônibus ou a pé. E uma coisa que me marcou muito naquela época foi uma greve de ônibus. Como as pessoas não tinham como se deslocar para o seu trabalho, para o seu colégio, o Exército colocou caminhões à disposição. Então o que acontecia? O caminhão do Exército parava num ponto e ali os soldados puxavam os passageiros para cima, para o bagageiro do caminhão. E a gente ia, parava num ponto determinado. Isso era uma coisa engraçada, né? Porque você tinha 100 horas, às vezes, lá em cima do caminhão, trepidando. Então, isso é uma coisa que ficou muito marcada no início da minha adolescência. Né? Isso é uma Curitiba de 1960, por exemplo. Né? Então, eu venho acompanhando a evolução da cidade desde aquela época. Nós éramos uma cidade pequena. Curitiba não é uma cidade de grande população há muito tempo. Não, a grande população é de um tempo menor. Né? Então, naquela época, Curitiba tinha 400 mil habitantes, né? E hoje tem pelo menos 5 vezes mais. Se você incluir aí a região metropolitana, nós teríamos algo como 3 milhões de habitantes. Sim. Então, ela cresceu muito nesses 60 anos. Mas eu me lembro muito bem daquela época. Eu não me lembro com nostalgia, não. Acho que foi uma época interessante, mas a cidade precisava crescer, né? Precisava se colocar num outro patamar. E isso aconteceu, especialmente a partir de 1971, 72, quando o Jerry Lerner iniciou como prefeito as mudanças estruturais da cidade. Sim. Então, é isso. Sim, legal. E sobre a identidade curitibana? Quais os personagens, hábitos ou lugares que melhor representam a identidade curitibana? Olha, eu acho que não há ninguém que represente melhor a identidade curitibana do que o Dalton. Dalton escreveu sobre personagens curitibanos, escreveu sobre locais curitibanos, né, os locais que ele frequentava. E isso fez espalhar essa sua obra pelo Brasil e pelo exterior. Então, o Dalton representa melhor Curitiba do que qualquer outra pessoa. E puxando esse gancho sobre literatura, sobre livro, você também tem livros, né, que falam sobre Curitiba, né, que falam sobre personagens curitibanos.
também sobre o futebol em Curitiba e sobre em O Bogart curitibano. Que tipo de personagem representa bem Curitiba No Bogart? Olha, na verdade, eu tenho a minha obra literária, ela compõe-se de muitos gêneros. Sim. Então eu escrevi sobre futebol, escrevi sobre literatura, escrevi literatura. Né? Muitas crônicas, na essência eu sou um cronista, né? Um cronista curitibano. Eu acho que o Bogart é um personagem curitibano pelo que ele tem de excêntrico. Porque ele é um personagem excêntrico. Curitiba é uma cidade excêntrica. Ela não é uma cidade exatamente igual às outras capitais brasileiras. Sim. A grande parte das capitais brasileiras está no litoral. Nós estamos no alto da serra. Nós somos a capital mais fria do Brasil. Nós temos um sol que aparece de vez em quando, né? Mas nós somos produtos dessa terra que é uma névoa, né? Um tempo fechado. É uma cidade, de alguma forma, ela é cinzenta, né? E é fria. Então, nós sentimos muito frio, né? O inverno é rigoroso. Então, por isso, nós nos fechamos muito. Além disso, tem um componente étnico, né? As pessoas que vieram para Curitiba são originárias da Europa Central. Os italianos são italianos do norte, né? Ao pé dos Alpes. Aí nós temos poloneses, que são isolados lá no meio da Europa. E alemães, né? E essas são assim, algumas das etnias que mais marcaram Curitiba ao longo do tempo. Claro que nós temos muitos outros, né? Os árabes, os judeus, os japoneses, ucranianos, mas eu acho que, em grande parte, os alemães, os poloneses e os italianos do norte formam uma primeira essência curitibana, de personalidade curitibana. E isso faz com que nós sejamos um povo muito fechado, muito dentro de casa. Sim. Hoje em dia nós temos bares na rua, né? Mas antigamente os bares também eram fechados, né? Porque faz frio, então esse negócio de ir para a calçada e ficar tomando chopp na calçada, isso é uma coisa de Belo Horizonte, uma coisa do Rio de Janeiro, né? Uma coisa de Recife, mas não de Curitiba. Agora sim, agora nós nos abrimos um pouco mais. Né? Agora a gente está enfrentando mais o frio, né? Estamos enfrentando mais o frio, exatamente. Sim. Quais lugares e momentos que mais marcaram a vida cultural de Curitiba? Olha, temos alguns momentos assim muito significativos, né? Lá no início do século XX, nós tivemos um movimento simbolista que foi muito forte aqui. Antes, os poetas nossos eram todos poetas parnasianos, eram muito mais tradicionalistas. O simbolismo mudou essa concepção de poesia. E nós tivemos aqui grandes nomes do simbolismo. Embora o maior nome do simbolismo no Brasil tenha sido Cruz de Souza, um poeta nascido na Ilha do Desterro, que é hoje Florianópolis, mas aqui, das 15 revistas sobre o simbolismo publicadas no Brasil naquela época, 9 eram editadas em Curitiba, ou foram editadas em Curitiba. E nós tínhamos aqui um grande nome, o Daniel Veloso, que foi o papa do simbolismo local. Isso marcou muito um determinado momento da nossa literatura, ali nos anos 10, nos anos 20 do século passado, porque havia muitos embates pelos jornais. Isso era uma forma de demarcar o seu território, cada um do seu ponto de vista. Algumas vezes a coisa descambava, porque as pessoas saíam para um lado mais grosseiro, quando a polêmica era muito grande. Então isso marcou muito essa primeira época. Depois disso, a partir do modernismo, foi a revista editada pelo Dalton Trevisan, que era assim, um símbolo para o Brasil do que era feito em Curitiba naquela época. E o Dalton se relacionava com muita gente
muito famosa no Brasil, já com uma carreira consolidada, não famoso, mas carreira consolidada na área literária, os cronistas mineiros e outros, né, muitos. E isso marcou uma Curitiba aberta para o modernismo. Porém, a Curitiba só se tornou uma cidade, vamos dizer assim, cosmopolita culturalmente muito mais tarde, né? Teve muito a ver também com a entrada em cena do Paulo Leminski a partir de 1975, né, com o Catatal, mas antes a revista, o Leminski já era conhecido por ser um agitador cultural, mas a partir do Catatal muita coisa começou a acontecer. E nos anos 80, nos anos 90, nós íamos crescendo nessa área literária, com alguns escritores já de renome nacional. E isso desagou no que nós temos hoje. Curitiba é uma cidade conhecida pelos seus autores. Muitos autores, escritores e escritoras, né? Hoje tem um mercado nacional, não só um mercado de venda de livros, mas também um mercado de palestras, de seminários, de aulas. É muito interessante o papel que Curitiba cumpre hoje no cenário nacional, que é um papel preponderante, digamos assim. Tá, e já aproveitando e puxando o gancho, né? O senhor como presidente hoje, né, da Academia Paranaense de Letras, como o senhor resumiria a história e a importância da Academia? Olha, a Academia, ela é até tardia, porque ela só nasceu em 1936. Houve uma tentativa de fazer a Academia de Letras do Paraná em 22, mas ela morreu de inanição pouco tempo depois. E alguns daqueles primeiros acadêmicos acabaram fazendo um novo movimento e criou-se a Academia em 26 de setembro de 1936. Então ela vai fazer em setembro agora 90 anos, mas ela é uma academia até jovem em relação a outras academias, como a baiana, como a mineira, como a catarinense também, e a gaúcha, que é do século passado, do século XIX. Então, no início ela foi muito conservadora. A academia não representava a essência da cultura curitibana, mas sim um grupo de acadêmicos que centrados, sem trocadilho, no Centro de Letras, sim, que é de 1912. Então, ela foi criada dentro do Centro de Letras e seus primeiros acadêmicos eram parte do Centro de Letras, praticamente 100%. Ela só foi se abrir mais no início dos anos 90, há 35, 36 anos, com a entrada, uma revolução que houve, uma troca de presidência, passaram a entrar pessoas muito significativas e a entrada das mulheres, que foi fundamental, porque a academia tinha uma fama de ser muito conservadora, até porque não aceitava mulheres, né? E aí, quando eles resolveram abrir, a primeira convidada foi a Helena Colodin. Já tinha um grande nome, uma grande presença, já era uma mulher com certa idade. E a Helena disse: olha, eu aceito, mas não serei a primeira. Vocês tratem de colocar alguém antes de mim. Eu quero ver como é que funciona isso daí. E aí entrou a dona Bonfilha Lopes dos Santos, e em seguida entrou a Helena Colodin. E a partir daí houve um movimento efetivamente de renovação e de colocação dentro da academia de pessoas que estão no topo da cadeia cultural, digamos assim, né? Pessoas que têm obra, que têm reconhecimento. Uma das condições para se entrar na academia é que você apresente uma fortuna crítica. E o que é isso? Críticas sobre a sua obra escritas por terceiro. E não pode ser um blog do próprio autor. Então, tem que ser em veículos reconhecidos. A obra tem que ter uma importância, uma consistência
para poder fazer jus a que aquele autor, aquela autora, entre na academia. Hoje nós temos grandes nomes, o Cicolin, Antônio Tadeu Wojciechowski, temos a Valentino Gomes, temos Roberto Mugiati, temos Giovanna Madaloso, temos pessoas que têm um significado dentro da cultura brasileira. Sim. E atualmente, agora trazendo mais para o cenário jovial, de jovens, assim, quais os maiores desafios que o senhor enxerga para aproximar a Academia de Letras do Paraná desses jovens? Olha, esse é um debate que a gente tem tido, e a primeira coisa que nós estamos fazendo é o seguinte: os autores estão entrando com uma idade mais baixa, digamos assim, né? Nós temos lá, a Giovanna Madaloso tem 50 anos, Luiz Felipe Leprevaux não tem 50, Márcio Renato dos Santos não tem 50, são todos autores muito bem vistos. Mas já é uma nova, um novo ciclo da academia que nós estamos preparando para o futuro. As pessoas têm que entrar na academia agora para assumir os seus cargos lá na frente. Bem, segundo ponto, nós temos que aproximar a academia da população. E isso nós temos feito de uma maneira muito grande, participando de todos os eventos que são feitos em Curitiba, ou como promotores. É o caso do Festival da Palavra, que nós somos sempre os curadores do Festival da Palavra, que acontece todo ano, que vai acontecer em agosto novamente, que é promovido pela Prefeitura, mas realizado pela Prefeitura e pela Academia. Outras promoções, como o Circule um Livro. Nós temos um grande projeto sobre a literatura das pequenas cidades do Paraná, aliás, dos polos regionais paranaenses. Então, para buscar autores de fora do centro dessas cidades. São autores, vamos dizer assim, periféricos, mas que têm uma obra interessante, que precisam ser reconhecidos. E nós já fechamos nesse ano pelo menos 50% desse projeto, primeira edição, e vamos fechar o restante até o final do ano, para daí fazer um catálogo desses autores. Quer dizer, nós estamos trazendo esse público que acha que a academia é formada por alguns velhinhos que não produzem mais nada, né, e que ficam discutindo o passado. Não, a academia discute cultura. Né? E a cultura, ela precisa ser vista pelo passado para nós entendermos o presente e projetarmos o futuro. Não é isso. E é exatamente isso que a gente tem no Livro Instância. No Livro Instância a gente tem autores jovens, toda semana saem artigos, Os nossos autores têm entre 20 a, no máximo, 40 anos, a não ser o Dr. Túlio. E assim, o espaço do Livro Instância ele é aberto para pessoas jovens. Exatamente, é isso. Então nós sempre temos uma palestra ou outra de pessoas de fora da academia para que mostrem suas obras, né? E para que nós tenhamos esse conhecimento do que está acontecendo, né, no cenário cultural paranaense, não é nem Curitiba. Muito legal. Então, para finalizar, senhora Irene, obrigada. Obrigada por aceitar o convite, obrigada por expor. A gente falou hoje sobre a sua vida literária, falou sobre a academia, mas o que eu acho interessante é que a gente tem que fazer esse encontro entre o que é antigo e o que é novo, justamente isso que o senhor falou, para projetar o futuro, né? Projetar o futuro. E eu acredito que fazendo esse tipo de encontro, a gente consegue trazer mais jovens também a se interessarem por ler, por escrever, que eu acho que isso é o futuro, na verdade. É verdade. A academia tem essa preocupação porque nós sabemos que as pessoas estão lendo menos. Estão vendo mais celular do que lendo. Mas é um processo. E eu acho que o livro, seja ele da maneira que ele for consumido, ou fisicamente, ou de uma maneira já digital, né, por meio de alguns desses
alguns desses mecanismos, essas ferramentas novas que temos aí. O livro vai continuar existindo. Você pode escrever para diversas mídias e para diversos públicos. Eu mesmo prefiro muito mais abrir um livro, cheirar um livro e ler um livro do que ler numa tela de celular, numa tela de tablet. Eu acho que a mim também. Mas minha mulher, por exemplo, ela ouve, ela vê, né? E isso ajuda ela a descansar e tal, ouvindo enquanto eu leio. Né? Cada um no seu canto, cada um com o seu o tipo de ferramenta que prefere utilizar. A literatura é isso, a cultura é isso. Sim. É isso, gente. Obrigada por acompanhar a gente até aqui. Agradeço também ao Hernani por aceitar nosso convite tão prontamente. Convido vocês a seguirem nosso canal, a curtirem esse vídeo e também nos seguirem no Instagram e também entrarem no nosso site, que é onde saem os artigos semanalmente.